Graça e paz, tudo bem com você? A alegria do Senhor é a nossa força, aleluia. E nós glorificamos ao Senhor, porque dia a dia, Ele, como diz o salmista, né? Ele ajuda a levar as nossas cargas. E louvado e bendito seja o nome do Senhor. Na última mensagem que nós enviamos, né? O texto no final ali me tocou muito porque me chamou muita atenção, e a gente dá uma atenção especial, e eu queria falar sobre esse finalzinho daquela outra mensagem que está lá em 1 João, né? O texto diz em 1 João 4:17, diz assim: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Agora presta atenção, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Tal como ele é, somos nós também nesse mundo. Eu comecei a procurar captar essa verdade, essa profundidade da palavra, que o Senhor, ele não cometeu um erro de dizer isso. Ele não disse isso apenas como uma maneira de colocar um blefe aí, dizendo algo que não é verdade. Isso saiu, né, da boca de Deus, através de um apóstolo. Agora, comecei a meditar nessa verdade. Tal como ele é, nós somos nesse mundo. Olha que maravilha. Você já parou para pensar nisso? Você já se olhou no espelho e ao invés de ver o teu reflexo, você viu ali o reflexo de Jesus? Você viu se havendo ali uma comunhão tão intensa com ele, que você vê ele e ele vê você, eu vejo ele, ele me vê? É o que está dizendo o texto aqui. E eu comecei a pensar nisso, né? E uma das primeiras coisas que eu separei aqui, eu quero que você tenha um pouco de paciência, porque eu vou citar alguns textos aqui, porque aqui está dizendo tal como ele é. Então como que ele é? Nós somos. E como que nós devemos ser então? É a palavra do Senhor, glória a Deus por isso, aleluia. E ele está dizendo, então eu coloquei aqui, né? Como que ele é? Como que Jesus é? Lá em João 4:24 diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus o adorem em espírito e em verdade. Os seus adoradores. Então ele está dizendo que Deus é Espírito, e ao mesmo tempo ele está dizendo que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Quando a gente fala isso aqui, a gente lembra, né, do encontro de Jesus com a samaritana. Devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Mas como é que pode ser? Nós devemos adorá-lo em espírito e de verdade? Sim, porque tal como ele é, nós somos. Ele operou uma maravilha dentro de nós, que possibilita a nós sermos como ele é, vivermos como ele é, buscar a ele, a sua vontade, a sua presença, a sua unção, seu contato como ele é. Aleluia por isso. É muita maravilha, é muito poder. Sabe, Deus está mostrando aqui um posicionamento que ele já nos colocou, ele não vai nos colocar, ele já nos colocou. Agora nós precisamos assumir esse posicionamento. É isso que a palavra do Senhor está mostrando aqui. Lá em 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós estamos falando, como que Jesus é? E ele está dizendo, ele não era pecado, mas ele se fez pecado, para que nós, sendo pecado, somos justiça de Deus. Percebeu que Deus está fazendo uma troca? Ele, sendo inocente, vem a esse mundo, paga o preço, toma o nosso pecado, e aí ele nos coloca num posicionamento, né, de filhos de Deus, segundo a sua imagem e semelhança. É muito para a gente captar, não é mesmo? É muito para a gente captar. Por quê? Porque nós olhamos para nós e muitas vezes o que nós vemos nós é aquela pessoa, uma falência só, né? Nós somos falíveis, nós somos isso, nós somos aquilo, e nos esquecemos de como Deus está nos enxergando, como Deus está nos vendo.
O Senhor sempre vê o nosso potencial. O Senhor sempre vê que nós, através de Jesus Cristo, somos justiça. Justiça dele. Irmão, irmã, vamos parar de nos lamentar, vamos parar de colocar deficiência onde o Senhor colocou qualidade, de colocar ranço onde o Senhor colocou virtude, de colocar grandeza, né? Que o Senhor já colocou grandeza e nós ficamos nos colocando no pequenez. Não vamos colocar pequenez, não. O Senhor já colocou grandeza na nossa vida, nós somos mais do que vencedores. O Senhor nos colocou aqui na terra, mas com um lugar de honra, com um posicionamento diferente. E glória a Deus por isso. Quando você se enxerga, né, nada diante de Deus, de certa forma estamos ferindo o coração de Deus, porque Ele está dizendo aqui que nós somos semelhantes a Ele. Em Cristo Jesus, é óbvio. Não somos nós, né? Nós somos, não, o Todo-Poderoso, não, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então aqui, como que Ele é? Ele é Espírito, e também o Senhor diz que Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. É importante nós termos o conhecimento dessa palavra e a aplicabilidade dessa palavra na nossa vida. Sabe, olharmos no espelho e vermos assim, nós somos justiça de Deus. Eu estou em Jesus, Jesus está em mim. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E ainda, né, sobre algumas coisas que diz respeito a Jesus, porque nós estamos falando, né, foi o apóstolo Paulo disse ali, o apóstolo João disse ali, né, tal como Ele é, nós o somos nesse mundo. E aí eu separei algumas menções aqui de Jesus. Ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E Ele diz para nós, vós sois, né, lavoura de Deus. Ele é o pão da vida e nós somos lavoura de Deus. Está na palavra. Não estou inventando. Foi a própria boca de Deus proferiu isso. Você veja como que Deus tem um olhar tão diferente, né, sobre nós do que muitas vezes nós temos. Nós tomamos por nós mesmos. Então o Senhor sempre está nos colocando, né, numa posição de honra, numa posição de primazia através de Jesus Cristo, né, sempre através de Jesus Cristo. Nós muitas vezes decretamos a nossa falência, né? O Senhor decreta a nossa vitória e nós ficamos decretando a nossa falência. Isso não provém de Deus. Então Ele é o pão da vida e nós somos lavoura de Deus. Ele é o justo. O Senhor diz, Jesus o justo. E Ele diz, vós sois justiça de Deus, o texto que nós acabamos de ler. Aleluia. Ele diz, eu sou a luz do mundo. E daí Ele vai dizer, vós sois a luz do mundo. Ele vai dizer, eu sou o sal da terra. E depois Ele vai dizer, vocês são o sal da terra. Por quê? Ele está, de certa forma, né, nos municiando da graça de Deus em Cristo Jesus, nele, né, em Cristo Jesus, para que possamos dar continuidade na sua obra. Por quê? O Senhor foi assunto aos céus e Ele quer que a sua obra continue. E Ele usa a mim, usa você, ou Ele deseja usar a mim, usar a você. E nós precisamos entender, porque nós já temos uma posição de reis e sacerdotes, como o Senhor diz, né? Vós sois geração eleita, povo de propriedade exclusiva, sacerdócio real, nação santa. O Senhor já nos colocou. É isso que eu pretendo, em nome do Senhor Jesus, passar essa verdade para você. Se você está cansado, sobrecarregado, né, o Senhor quer te aliviar. Se você perdeu o rumo, o Senhor quer te trazer de novo nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aleluia. Ele diz, eu sou de cima. E nós somos peregrinos em terra estranha, peregrinos porque já pertencemos a um reino espiritual. Então ele está dizendo, eu sou de cima. Lógico, Ele é Deus, Ele foi assunto aos céus, mas Ele, né, Ele pretende que a sua igreja continue o seu trabalho aqui, até a consumação do século. Eu sou a porta das ovelhas, Ele diz, e nós somos ovelhas do seu pastoreio.
Veja que a todo momento ele está buscando informar e deixa bem claro que assim como ele é, nós o somos. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E depois ele diz para nós, vocês já ressuscitaram comigo em Cristo Jesus. Ressuscitaram em Cristo. Em Cristo Jesus nós somos já ressurretos. Está lá em Efésios, isso dito. Aleluia. Glória a Deus. Tal como ele é, nós o somos nesse mundo. Meu Deus do céu, que verdade. Isso é um explosivo. Isso é uma carga muito grande de dinamite espiritual. Pensar nisso, conviver com isso, viver nisso, vibrar com isso, nos ocupar disso. Muitas vezes, né, o nosso foco está tão desviado que nós não conseguimos desvendar e desfrutar de uma verdade tão grande dessa que eu quero reafirmar. Foi Deus quem disse isso. Não foi um qualquer. Não foi um filósofo, não foi Não. O próprio Deus está dizendo, ele não se engana, ele diz que ele não é homem para que minta. Ele sabe, ele conhece, ele sabe da nossa incapacidade meramente humana, mas quando ele está no negócio, porque nós vimos ali o Espírito Santo, né, quando nós recebemos a vida eterna, quando nós nos entregamos ao Senhor, o Senhor muda o nosso espírito é recriado e aí nós passamos a ser templo do Espírito Santo, que é um texto que eu quero ler aqui para você. Então, como nós somos, 1 João 3,9 diz assim, qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nascido de Deus. Se você aceitou o Senhor como Senhor e seu Salvador pessoal, né? Se Cristo veio e realizou a obra redentora na tua vida, você não tem mais um nascimento meramente humano. Aquele ficou para trás. Por isso que a palavra do Senhor diz, deixando as coisas que para trás fica, prossiga para o alvo. Ou seja, vamos vivenciar agora essa nova natureza. E o Senhor está dizendo essa nova natureza, que qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nascido de Deus, eu e você somos nascidos de Deus. Por isso que nós somos semelhantes a Ele, ou tal como Ele é, nós o somos nesse mundo. Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Se você ainda tem dificuldade, lance fora essa dificuldade, assuma essa posição. O Senhor nos chama de mais do que vencedores, porque Ele conquistou essa posição para nós. E aqui em 1 João 4,13 diz assim, nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois ele nos deu seu Espírito. Nós conhecemos que estamos nele por quê? E ele em nós por quê? Porque ele nos deu seu Espírito. O Senhor não dá o Espírito para qualquer um. A salvação é para todos, mas todos aqueles que aceitam. Jesus disse, né? Eu amei o mundo de tal maneira que eu dei meu único filho, para que todo aquele que nele crê. Então aquele que crê recebe o Espírito de Deus. A palavra aqui está bem clara. Por isso que nós somos mais do que vencedores. Por isso, reforçando, tal como ele é, nós o somos nesse mundo. Meu Deus do céu, que palavra maravilhosa. Que palavra maravilhosa. É digna de nós colocarmos num quadro e pendurarmos, né, na nossa casa. Pendurarmos num lugar onde nós temos sempre a visão de o Senhor sempre está reforçando essa ideia em nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Efésios 2,6 ele diz assim, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lembra que agora há pouco eu mencionei lá que nós já ressuscitamos com Cristo? A palavra é verdadeira. Aqui está dizendo, e nos ressuscitou nele. Não vai ressuscitar. Já ressuscitou. Porque nós temos uma nova vida. Tal como ele é, nós somos. Não é nós seremos. Nós somos.
Não seremos, nós somos. A única coisa que falta é o nosso corpo mortal ser revestido de incorruptibilidade. Mas você se lembra aquela situação em que Jesus foi lavar os pés dos discípulos? Quando chegou em Pedro, ele falou: não, Senhor, eu não permito que o Senhor lave meu pé, mas de jeito nenhum. E Jesus falou: se eu não lavar o pé, você não tem parte comigo e nem com esse ministério. Ele falou: então não, Senhor, não somente o pé, mas pode me dar banho. E o Senhor falou: não, você não precisa mais se limpar, porque só os teus pés estão sujos. Percebeu a aplicação espiritual? Os pés ali estão prefigurando o nosso corpo, que ainda está sujeito a isso aqui, mas será revestido de incorruptibilidade. Mas o resto, Jesus já operou, Jesus já realizou a obra redentora. Nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, que é o próximo texto que eu vou ler aqui. Diz assim, Romanos 8, Romanos 8, 9 e 10 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deus respeita, a salvação é para todos, mas Deus respeita aquele que não quer nada com Deus. Aquele que rejeita a palavra, Deus respeita. Deus é amor e o amor o faz respeitar a decisão. Embora ele sabe que uma pessoa dessa jamais, se ele continuar assim, ele não vai ter uma eternidade feliz. Mas Deus respeita. Então ele diz aqui, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O corpo está morto por causa do pecado. Palavras muito profundas. Então o que ele quer dizer? Ele quer dizer que essa nova natureza que o Senhor Jesus nos deu foi vivificada, e isso aí faz com que nós não tenhamos mais a aptidão, a inclinação para viver em pecado. Oh, glória! Louvado e bendito seja o nome. Ou seja, trocando nas nossas palavras, nós somos seres diferentes sobre a face dessa terra. Tal como Ele é, assim nós o somos. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por ela. Não seremos, somos. Grave isso, somos. Aleluia! Mateus 9,17 diz assim: não se deita vinho novo em odres velhos. E nem, aliás, rompe-se, nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Vinhos novos em odres novos. O Senhor nos transformou em odres novos. A redenção operou isso. Jesus pagou o preço. Ele, não sendo pecado, se tornou pecado. Para quê? Para que nós nos tornássemos odres novos. E ele colocou vinho novo. Vinho é uma maneira de prefigurar o Espírito Santo. Não é bem essa palavra, eu não me lembro da palavra agora. Mas assim, o vinho está ligado à manifestação do Espírito Santo. Vinho, odres novos, vinho novo. Aleluia! Nós tínhamos o vinho do pecado, o vinho da morte, o vinho da destruição. A natureza humana, meramente humana, sem ser redimida pelo Senhor, é uma natureza morta. Paulo disse, vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, odres velhos. Mas o Senhor transformou isso aí, nos transformando em odres novos. Aleluia! 1 Coríntios 2,16 diz assim: porque quem conheceu a mente de Cristo para que possa instruí-la? Mas presta atenção no que ele vai dizer agora. Mas nós temos a mente de Cristo. Mente de Cristo. Não a morte de Cristo, mas a mente de Cristo. Sabe, há pessoas que vivem, mas não desfruta da palavra de Deus, não desfruta, parece que não tem gana, de ser arrebatado ali pelas palavras bíblicas, pelas palavras que nos alimentam. O Senhor diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É alimento para a nossa alma, alimento para o nosso espírito. Sabe, é lamentável quando a gente vê as pessoas procurando, A palavra do Senhor diz, vão é o socorro do homem. E as pessoas às vezes mergulham em situações aí, angustiosas, e ao invés de buscar Deus, porque na maioria das vezes Deus
permite isso para provar a nossa fé e para nos ensinar algo novo. E as pessoas buscam socorro no homem. E a palavra do Senhor diz, vão é o socorro do homem. Não estou dizendo na sua totalidade, mas um cristão sempre, eu sempre bato nessa tecla. Antes de buscar qualquer coisa, busque a Deus. E aí o Senhor vai nos inclinar a fazer o que é correto. O homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Buscando o Senhor. Portanto, fica evidente essa nova natureza que o Senhor colocou em nós. Para quê? Para que, tal como Ele é, assim nós o somos no mundo. Fazer a diferença, demonstrar o amor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Irmão, irmão, não é fácil, mas se nós reconhecermos quem de fato nós somos, qual é o posicionamento que Deus nos vê, qual é o posicionamento que nós já fomos colocados, qual é o posicionamento que o Senhor faz questão que nós ocupemos nesse lugar aqui, nós vamos mudar e mudar para melhor, cada dia melhor, mais graça e a manifestação dessa graça em nossa vida, na interação, porque Deus não te colocou aí como professor ou como professora, a torta e a direita, não, Ele quer te usar aí. Se você é médico, Ele quer te usar aí. Se você é um dentista, Ele quer te usar aí. Você está ocupando um lugar especial, milimetricamente definido por Deus. Como cristão é assim que funciona, e Deus vai não só te abençoar, como fazer você ser uma fonte de bênção a outras pessoas, propagando a obra de Deus. Tal como Ele é, assim nós o somos. Como é que Jesus era? O que Jesus fazia? Como Ele tocava as pessoas? O que Ele empreendia? Quais eram as palavras que Ele tinha para as pessoas que estavam ali fracas, angustiadas, né? Temerosas e tudo mais? O problema é que, né, às vezes nós estamos mais temerosos do que as pessoas que nós deveríamos tratar que estão temerosas, né, angustiadas e tudo mais. Isso tem que ser colocado para fora em nome do Senhor Jesus. Essa verdade tem que se tornar um baluarte na nossa vida, tal como Ele é, assim nós o somos nesse mundo. Não seremos, gosto de reafirmar isso, não seremos, já somos, em nome do Senhor Jesus. E veja só o que diz em João 14:12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Aquele que crê fará as obras que eu faço, e maiores ainda. Por quê? Porque tal como Ele é, nós o somos nesse mundo. Aleluia, louvado e bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, concluindo aqui, devemos definitivamente assumir a posição que Jesus Cristo já conquistou para nós, nesse mundo, aqui. Pois, segundo Ele é, assim nós o somos nesse mundo. Aleluia. Corremos com perseverança essa carreira que nos está proposta. Porque, olha, toda vez que eu analiso a palavra de Deus, algo novo brota dentro de mim. Eu quero que isso aconteça também na tua vida, se é que ainda não está acontecendo. Sabe? Procure colocar-se diante do Senhor de uma maneira bem clara, bem específica, né? Peça ao Senhor, clame ao Senhor para que rasgue o véu da tua mente. Eu tenho orado nesse sentido, Senhor, rasgue. O véu lá do santuário foi rasgado, mas às vezes o véu na minha vida não foi rasgado ainda, ele precisa ser rasgado, para que a glória do Senhor, para que a luz do Senhor brilhe e manifeste. E uma palavra como essa seja uma realidade, uma verdade plausível, tocável, uma realidade, né, absoluta na nossa vida, porque é a palavra de Deus e Ele não mente. Eu quero que você medite nisso. Leia o texto, medita nisso. E veja o que o Senhor, permita que o Senhor fale contigo. Meu irmão, minha irmã, porque olha, nós estamos aqui para continuar a obra do Senhor. Nesse texto aqui de João 14:12 fica bem evidente isso, não fica não? Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E eu agradeço a Deus por tua vida.
Eu sei que talvez, assim como eu, você possa estar passando por dificuldades, né, por momentos difíceis na vida, mas ele diz, tal como ele é no mundo, nós o somos. E outra palavra que eu quero deixar aqui, que tem me confortado muito, está lá em Hebreus, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Que palavra bendita, que palavra maravilhosa, essa companhia ininterrupta de Deus na pessoa do Espírito Santo, na minha vida e na tua vida. Glória a Deus, fique com essa palavra e Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.